Olá, jovem, eu sou o Gabs Ferreira e já imaginou construir um sistema para processar 1 bilhão de mensagens por mês? Esse é um case da Cobly e a gente vai entender qual que é a tecnologia que tem por trás do processamento de tanta informação. E pra gente trocar uma ideia sobre esse case lá da Cobly, eu tô aqui com o Ivan Stoiev, que é especialista SRE por lá. Como é que você tá, Ivan? Tudo certo, tudo bem. Cara, antes da gente falar do case, que tá muito ligado à sua trajetória aí dentro da Cobly, eu queria que você me contasse como que você começou a trabalhar aí e o que foi que você encontrou em termos de DevOps nesse início seu aí na empresa. Bem, a minha trajetória foi totalmente durante 17 anos, né? Foi no mercado mobile, então eu vi meio que o crescimento e a derrocada desse mercado, né? Dentro de uma empresa relativamente pequena, e lá a gente nem existia esse termo, né? Quando eu entrei lá, era full stack de carregar equipamento para data center, né? Montar servidor e até fazer front-end, ou seja, a gente fazia de tudo. Quando o mercado começou a ficar turbulento, né, nesse setor, né, em aplicações em conteúdo digital mobile, né, ringtone, TrueTone, essas coisas que ninguém mais usa, eu comecei a procurar como é que estava o mercado, né, e vi que esse tipo de ocupação já não era tão simples, né, ou seja, o mercado já tinha se especializado bastante, né, e dentro da minha trajetória dessa outra empresa eu gostei muito, me interessei muito, né, pela cultura DevOps, por ajudar os devs, né, a desenvolver e fazer todo o ferramental necessário para que eles desenvolvessem lá dentro. Então era uma parte que eu estava realmente apaixonado, né. Quando eu olhei, o cargo mais próximo disso era CRE e a Cobly tinha esse cargo. E entrei. Ainda bem. O Ivan mencionou a parte de mobile aí. Você jovem que tá vendo a gente agora, no passado a gente comprava toque de celular por SMS, né, Ivan? Sim. A imagenzinha de celular, não tinha loja de aplicativos, né? Todo o conteúdo mobile era meio que gerenciado pela operadora celular. Você comprava através dele. Era uma espécie de monopólio, depois foi quebrando isso aos poucos, né? Mas durante muito tempo era um mercado bem grande. Essa época que você começou a se envolver e se interessar mais por DevOps, que ano que era mais ou menos? Acho que 2010, 2012, que eu comecei a fazer coisas na empresa, né, como mais para o auxílio, né, dos desenvolvedores, não tão para a linha de produto principal, né. Essa época, 2010, 2012, eu particularmente, eu não lembro quando foi que eu ouvi a palavra DevOps pela primeira vez, mas eu acredito que nessa época a gente estava bem no início desse movimento, né? Não era uma linguagem de mercado popular e tal, mas alguns elementos já existiam, né? Ou seja, esteira, toda essa parte de ferramental do desenvolvedor a gente começou a trabalhar com, né? Pra galera que, mais uma vez, jovem que tá aqui com a gente, ouvindo talvez alguns desses termos pela primeira vez, quando você fala esteira, o que você quer dizer com esteira, cara? Pipelines, enfim. Quando você manda seu pull request, alguma coisa acontece, né? Tem um processamento para dizer se aquele pull request está bom, está ruim, testes automatizados. Hoje em dia você deploya basicamente usando pipeline. Saudades do FTP, né? R-Sync. A gente deployava muita coisa com R-Sync. Era horrível, mas funcionava. Quando você chegou na Cobly, o pessoal já usava Kafka e Cassandra, acho que você tinha comentado comigo, mas ainda faltava bastante coisa nessa parte de DevOps, principalmente relacionada a deploy. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Quando eu cheguei na Cobly, já existia uma área SRE, né, estabelecida, com esse propósito, né, de ajudar os devs e tal. É engraçado, né? SRE e times de plataforma começaram enfim, o SRE clássico, né, é mais voltado para disponibilidade, né, para deixar realmente os sistemas no ar e tal, e se integrar com os devs em um certo nível. Quando eu cheguei na Cobly, já tinha um passinho para o que o pessoal chama hoje de equipes de plataforma, né, que é tentar fazer produtos internos self-service, um ferramental que seja fácil dos desenvolvedores usarem e tratar esses ferramentais como produto interno, né, das equipes de plataforma. Então já tinha alguma coisa nesse sentido. As pessoas tinham ferramental para criar aplicações, para começar a fazer APIs e algumas coisas nesse sentido, mas faltava bastante qualidade, né, de certa forma,
nesses softwares, mais no sentido de alguns aspectos estarem um tanto quanto difíceis, né, de operar. Implantações, né, ou deploys em instâncias EC2 da Amazon, né, feitas através do Code Deploy, com muito script Ansible, então tinha uma carga pesada de customização interna, in-house. Quando dava alguma coisa errada era muito difícil conseguir entender o que estava acontecendo, né? Além de ser uma linguagem um pouco difícil, né, para desenvolvedores, a gente tinha bastante operações ali complexas sendo feitas que deixavam o processo um tanto quanto obscuro. E até hoje a gente sofreu com isso, a gente sofre com isso até hoje nas últimas instâncias que ficaram ainda nesse modelo. E aí a gente começou a modernizar, tá, esse esquema de deploy, basicamente com tecnologias cloud native, né? Kubernetes, todo o ecossistema, né, que existe ali em torno do Kubernetes, que ajudou bastante assim, as equipes a conseguirem ter real autonomia, né, conseguirem deployar suas aplicações e implementar suas aplicações de uma maneira muito mais fácil, muito mais observável. E esse foi uma das principais épicos, né, que eu fiz na Coble, foi essa passagem, né, para o mundo cloud native de várias coisas lá de dentro. Cloud native, quando você fala, é tudo no cloud, certo? É um pouco a ideia de você conseguir deployar pequenos componentes, né, na cloud de uma maneira independente, né, dos outros sistemas, né, de uma maneira desacoplada, tal, e conseguir observar e lidar com esses micro deployments, né? Quem incorporou esse termo e usa ele de uma maneira mais agressiva no mercado, né, é o Kubernetes, é todo o ecossistema Kubernetes. Tem o tal de Cloud Native Foundation, né, que é a fundação por trás do ecossistema Kubernetes, que é bem forte. E eles têm bastante ênfase nessa ideia, né, que tem bastante a ver com a cultura DevOps, que é que você conseguir deployar isoladamente pequenos microserviços ou serviços que são desacoplados, né, isolados e conseguem ser gerenciados de uma maneira independente, né? Quando eu digo Cloud Native, tem a ver com o mundo Kubernetes e todo esse ecossistema e esses conceitos. Dado um certo contexto, a gente pode começar a falar sobre esse case que você já palestrou e está palestrando em alguns eventos. Bom, eu vou falar o nome da sua palestra, que é bem impactante, né? Processando 1 bilhão de mensagens por mês usando open source. Primeiro, por que a Coble processa tanta mensagem? Da onde que vem esse tanto de dado, Ivan? A Coble, ela é uma empresa que ajuda, né, a gestão de frotas, ou seja, veículos quaisquer que estão na rua, né? Então, o que a Coble faz é instalar um dispositivo de IoT, Internet of Things, em cada veículo que você quer ser rastreado, né? E esses veículos emitem impulsos de informação a cada 5 segundos, quando estão ligados, né, e andando. Hoje a gente tem cerca de 50 mil veículos na rua, estamos chegando perto disso, e cada um enviando uma mensagem a cada 5 segundos, no pior caso, dá um volume de mensagens bem razoável. Basicamente, mensagens que dizem, eu estou na posição XY, com a velocidade Z, o meu acelerômetro está tanto, a direção que eu estou indo é essa, e vários outros dados do veículo. A gente, como plataforma, tem a missão, né, de pegar esses dados granulares, né, e transformar isso em informações efetivamente usáveis, né, pelos gestores de frota. Então, os gestores de frota vão ver coisas como viagem, consumo, vão ver eventos de risco, vão ver outras coisas que estão muito além do que essas mensagenzinhas sozinhas podem dar, né? Eu imagino que as mensagens devam ser algo bem rudimentar, assim mesmo, né? Uma coordenada de onde a pessoa tá. O que mais você falou? Informação de consumo, o que mais? Tem diversas... os dispositivos não são tão burrinhos, eles têm bastante informação interessante, sim. E eles são diferentes, assim? Tem vários modelos diferentes? De cabeça eu lembro que tem uns 3 ou 4 que realmente estão na rua, assim, de uma maneira mais ampla, né? Quando há uma aceleração, uma freagem brusca, o próprio aparelho detecta e envia isso como dentro desse reporte, por exemplo, né? Tem algumas coisas assim que são mais alto nível. Mas ainda assim, sobra muita coisa pra gente fazer, né, no caminho. E o objetivo da Coble é fazer isso, né? Conseguir fazer com que, por exemplo, o gestor de frota consiga abrir um painel onde tem driver score, ou seja, uma nota do motorista. Consiga indicar, né,
onde o motorista errou, porque como forma de autoaprimoramento dos próprios motoristas, né? Então tô dando só alguns exemplos de funcionalidades, mas tem muita coisa. E esses dispositivos, vocês desenvolveram eles? Não, a gente usa provedores de dispositivo, tem vários no mercado, mas não é nosso não. E assim, falando de alto nível então, tá lá a pessoa usando o dispositivo, né, o carro, o caminhão, o que quer que seja, esse dispositivo dispara um sinal que vai para onde? Na primeira porta de entrada na Foble, a gente chama de gateway, né? Esse gateway é simplesmente responsável por pegar essa mensagem e jogar para uma fila do Kafka. E a partir daí, tem um sistema que foi, né, é o assunto, né, da palestra do TDC, que faz com que essa mensagem passe por vários mini processamentos, né, até gerar alguma informação um pouco mais alto nível, né, do outro lado para APIs comuns, né, conseguirem ler e fornecer para o cliente. Quando que foi que vocês fizeram esse novo construto aí do case, né? É recente isso? Foi mais ou menos quando eu entrei, então foi uns 4 para 5 anos atrás, que a gente começou a usar esse set de tecnologias, né? Apache Kafka, Flink e Cassandra, né? São as 3 tecnologias que a gente tem dentro do case. Só que aí esse construto foi um processo, né? Ou seja, naquele momento a gente não pensava como construto, não foi algo concebido a priori. A gente começou a fazer as funcionalidades, né, de outras formas, tal. E aí o acabamento final, né, o construto final que a gente colocou, né, na palestra do TDC, é uma conceitualização um pouco pós-facto, né? Mas de qualquer forma ele tem elementos que não tinham naquela época, né? Que é a ideia de ser um pequeno componente self-service para as equipes, né, de desenvolvimento. Então, quando uma equipe entra, ela tem um botãozinho mágico lá que vai criar um processadorzinho desse para ela. Ela pode, a partir daí, implementar sua feature, né? A partir desse elemento básico, né? Bom, Ivan, então eu queria que você contasse um pouco sobre essa arquitetura que vocês começaram a construir para processar esse tanto de mensagem aí, quando você entrou na Koble, e como que ela foi evoluindo ao longo dos anos até a maneira que ela está hoje. Na época não existia esse número de mensagens, então a gente, digamos que a gente está colhendo, a gente está colhendo os frutos agora, que talvez a gente tenha se antecipado até na adoção dessa tecnologia mais parruda, né? Mas hoje em dia a gente vê que teve bastante vantagem. E o que acontece, né? Esse volume de mensagens chega no Kafka, são processados, né, através de uma série de microprocessadores em Flink, que são responsáveis por fazer pequenas alterações nessa mensagem, né, ou pequenos agrupamentos, são sempre pequenas responsabilidades, até que elas virem alguma coisa palatável, né, para o cliente final. E inicialmente a gente tinha esses microprocessadores em Flink, né, num cluster único, né, ou seja, todos compartilhavam as mesmas máquinas. A gente usava o EMR para isso da Amazon. E a gente tinha uma série de problemas relacionados à visibilidade, a acoplamento de deploy, ou seja, quando a gente às vezes deployava algum job, quebrava todo o ecossistema, porque o cluster era o mesmo e a separação de recursos ali dentro era bem difícil de entender e atuar. Os processos de deploy também eram bem handmade, assim, né? Não eram tão fáceis de entender e de fazer com que as pessoas usassem e entendessem. O que a gente operou nesses anos aí foi fazer isso dentro do Kubernetes, né? Então, a gente pegou esses microprocessadores, conseguiu individualizar eles em microclusters, digamos. Cada processadorzinho carrega seu próprio cluster dentro do cluster de Kubernetes. E a gente conseguiu fazer com que essa nova arquitetura, né, fosse bem mais fácil de observar, de deployar, de operar. Enfim, ela realmente conseguiu fazer com que conseguiu, né, ter uma alta adoção pelos desenvolvedores, tal, e aliada também a maior resiliência e também a menor custo. Acho que foi esse o principal épico meu dentro da Koble. Eu nunca tinha ouvido falar de Flink, cara. O que é o Flink? Você falou que é microprocessadores? A ideia do Flink é ser ou de um job Flink, né?
é ser bem minimalista no sentido de operar pequenas transformações em cima de um fluxo de dados. Ele tem vários atributos que é difícil você encontrar em outro lugar, né? Ele foi realmente desenvolvido para ser um stream massivo de Big Data, enfim, de streaming, né, em termos de Big Data. Ele opera com umas características muito exclusivas, assim, que a gente não conseguiu achar em outro lugar, né? Então, uma delas, por exemplo, é que a base de dados fica em memória o tempo todo, com pequenos flushes em disco, né? É um sistema distribuído de certa forma, então você vai ter vários task managers ou vários processadorzinhos do mesmo job espalhados em máquinas diferentes. Então, e cada um preserva seu pequeno estado ali do seu contexto. E para não deixar, digamos, o fluxo de dados parar e ao mesmo tempo ser resistente a falhas, ele opera pequenos processamentos assíncronos, né, de salvamento, né, de onde ele está, chamado checkpoints. Acho que a analogia mais próxima que eu consegui pensar é como se fosse uma operação numa base de dados transacional. Você dá um start transaction, faz um monte de coisas e dá um commit no final. Ele faz isso, mas ele faz isso em grupos de mensagens de stream. O stream não para de fluir dentro do processamento. Aí, de forma assíncrona, ele dá um start transaction, né? E o stream flui. Aí, uma hora ele dá um commit, mas esse commit é meio assíncrono e a revelia do processamento ali, ele vai salvar aquele pequeno estado. Se alguma coisa dá ruim no caminho, ele consegue voltar antes do start transaction, né, no último start transaction, e continuar dali. Eu acho que isso que faz dele um bom componente assim, para esse tipo de processamento, onde você precisa de baixa latência e alta tolerância à falha, né? Geralmente, quando se fala em Big Data, a gente pensa mais em analytics, né, mais em grandes volumes de dados, né? Não tanto em pequenas mensagens, né, que você tem que processar muito rapidamente. Foi uma das coisas que puxou a gente para ele, foi realmente a latência, né? Ele tem uma latência muito pequena, diferente no Spark Stream, por exemplo, né, que faz microlotes e tal. Nesse caso em específico, ele consegue ter baixíssima latência no processamento. Ivan, eu queria que você mostrasse um pouquinho, de uma forma um pouco mais visual, porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender, às vezes, sem um desenho, como que é a arquitetura de vocês hoje, né? Por onde que a mensagem entra, onde que ela vai passar e aonde que ela vai sair. E eu sei que você tem uma palestra e tem um slide aí bem legal para isso, você vai compartilhar ele com a gente agora. Bem, aqui a gente consegue ver, né, o rastreador, né, enfim, seria o dispositivo de IoT, né, emitindo os pulsos, né, que são os eventos, né, de reporte de status. Eles vão para um gateway, o gateway é feito em Go, uma outra stack, uma outra tecnologia, mas a função dele é realmente alimentar as filas do Kafka, onde realmente todo o fluxo de stream, né, tanto daqui até o final, até virarem informações mais palatáveis para o cliente, né, dentro da stack de processamento de streams, é feito, né? Então entra uma mensagem numa fila do Kafka, a gente faz alguma coisa a respeito com elas, né, e joga para outra fila do Kafka. Aí essa fila alimenta um outro microprocessadorzinho Flink, que faz as coisas que tem que fazer, né, e alimentam outras coisas. Então a stack vai seguindo assim, e aí essas pontas finais aqui, né, ou seja, esses processadores Flink alimentam, né, base de dados, seja do próprio Cassandra, né, ou base de dados relacionais mesmo, quando o volume de dados é menor. Então existem vários outputs possíveis, né, desses microprocessadores aqui de Flink. Então tudo isso é só para receber as mensagens, filtrar elas, jogar para o lugar certo, e a partir dali que vocês vão aplicar inteligência, regra de negócio e fazer um monte de bruxaria com esse dado para ele virar informação relevante para as pessoas. Aqui a gente já trabalha, né, transformando essas mensagens em informações mais alto nível. O conceito de viagem. O conceito de viagem, você tem que pegar um monte de mensagens que dizem motor ligado, motor ligado, motor ligado, motor desligado. Opa, pode ser o fim de uma viagem. Aí liga o motor de novo, motor ligado, motor ligado. Aí a partir daí a gente começa a marcar uma nova trip. Aí quando o motor desliga de novo, estou simplificando, tá? Mas aí quando o motor desliga de novo, a gente sente essa transição de estado e fala, beleza, daqui até aqui é uma viagem. Aí essa viagem
é um conceito, né? É uma informação que a gente dá direto para o cliente. Ainda a parte de inteligência artificial, a parte mais analítica da coisa, né? Que pode trabalhar por todos esses dados mais básicos, né? E realmente operar, mas a construção desses dados mais básicos que é essa parte de Flink, né? Pelo que você está me falando, então, além de inteligência, muitos desses dados e como vocês lidam com eles, não é só inteligência de mercado de negócio, mas tem muita coisa, acho que, relacionada à segurança das pessoas e das frotas também, né? Sim, até a parte de alimentação, né, do gestor de frota e do motorista, né, com dados, já ajuda, né? Ou seja, a gente consegue fazer algum mecanismo ali de autoavaliação, né? Das pessoas que estão na rua conduzindo veículos e tal. Então, é interessante. Fora a segurança básica, né? De você saber onde está seu veículo, enfim. Tem algumas funcionalidades também focadas nisso, né? Uma delas é a clássica bloqueio, né, do veículo. Se você acha que ele foi roubado, enfim. Tem a funcionalidade de você bloquear através desse dispositivo. Né? Então tem uma aba segurança no produto que tem várias coisas assim. Ivan, quais são os principais desafios para manter essa arquitetura? Acho que são alguns desafios que a gente tem, né? Um deles é que toda essa arquitetura é pouco elástica, né? No sentido de aumentar ou diminuir de acordo com a demanda automaticamente. Né? Ou seja, a gente está empatando o recurso. Em momentos de pico, onde tem algum problema e a gente tem que reprocessar, ou não reprocessar, mas a gente tem que processar muito rápido, né, um backlog, quando a gente está em back pressure, né, como se diz em termos de stream, a gente chega a processar 60 mil mensagens por segundo, uma coisa muito absurda. E a gente sabe que isso é recurso desperdiçado, porque no fundo isso é recurso que a gente não precisa em condições normais de operação. Né? Então, o Flink atualmente ele tem funcionalidades que, nas versões mais novas, né? Funcionalidades que deixam ele elástico, mas a gente não conseguiu ainda atacar. Outro desafio é rampar e treinar pessoas, né? São tecnologias bastante específicas, né? Que não são usuais se você não tem essas demandas, né? Se a gente precisa de baixa latência, com garantias, né, de dados, de ordem, de entrega, com diversas garantias, aliado com tolerância à falha, sabe? Então, são tecnologias que atuam com esse tipo de problemas que é difícil a gente conseguir formar e encontrar pessoas, né, que tem várias particularidades. Mas, Ivan, se um desses serviços aí no meio falhar, se alguma coisa quebrar, tudo falha? Depende de qual, né? Ou seja, se for um bem básico, né? Ou seja, um que alimenta muitos outros, e a gente tem esse cenário, sim, a gente lida com isso. Tá? Não existe uma solução a não ser duplicar, enfim, fazer algum tipo de rede alternativa, né? Mas atualmente, até agora, a gente nunca precisou, não tem sido uma dor sentida até hoje. Tá? Então, acho que por enquanto a gente está safe. Você mencionou essa questão de treinar e contratar pessoas com experiência nessas ferramentas específicas. Eu imagino que realmente deve ser um desafio grande, porque até recentemente, até começar essa conversa com você, eu nunca tinha ouvido falar de Flink, por exemplo, e eu imagino que não é uma coisa tão trivial, né? Vocês têm algum plano para treinar as pessoas, para contratar? Como é que vocês encaram isso? A gente tem em certa medida, né? A gente tem conseguido, né, criar know-how disso aqui dentro e rampar pessoas, né? Mas é um processo lento. A gente está sempre contratando, tá? Tá difícil, acho que para todo mundo contratar. A gente está sempre contratando, sempre tem vaga lá. Mas a gente tem adotado mais essa estratégia de tentar, primeiro, simplificar, né, o uso da ferramenta. Hoje em dia não é difícil aqui dentro, né? Você fazer um job desse, a minha equipe que não é dev, esses dias fez, pegou o nosso geradorzinho lá e criou sem grande problema e treinar as pessoas, né? Ou seja, além do ferramental ser muito fácil, a gente tem essa ideia de realmente fazer com que os devs aqui
conheçam e usem na medida da necessidade de uma forma mais simples possível. Conta um pouco para quem tá vendo a gente agora, o que tem de legal para fazer aí na Cobly, além de aprender tecnologias super modernas. Cara, assim, o que mais me deixa satisfeito, né, na Cobly, a parte da cultura da empresa, né? E a gente conseguiu manter e preservar uma cultura bem bacana, assim, mesmo com o crescimento acelerado que a gente está tendo. É sempre debatido, é sempre foco, né, daqui dentro da Cobly, antes da tecnologia, antes das partes mais mão na massa do trabalho, né? Então, parte de colaboração, parte de transparência, foco no cliente, foco em resultado, né? Então tem uma série de aspectos aqui que são bem relevantes, né? E são bem cuidados dentro da empresa para que a gente seja produtivo, né? Ivan, e a questão de custo para manter toda essa arquitetura é barato? É caro? Conta um pouco mais. Pois é, esse foi um dos motivos que levou a gente, né, a considerar o Kubernetes, porque dentro do esquema que a gente usava, né, para fazer o deploy das aplicações em Flink, né, que era um grande cluster gerenciado pela Amazon, lá, AMR, era muito difícil você identificar, né, qual era o custo de cada componente, de cada job que estava rodando ali dentro. E então o real motivador, né, da migração, a gente estava no OKR de redução de custo, né, dentro da empresa e tal. O principal motivador foi esse, né? Mas a gente ganhou um monte de coisas extras, assim, então foi bem interessante. A gente ganhou observabilidade de custos, né, individual de cada job desse, mas junto com isso a gente ganhou, né, toda a parte de resiliência mais melhor, né, por conseguir fazer deploys independentes. A gente conseguiu ver quanto pesava cada componente, né, ou cada job dentro do ecossistema de uma maneira muito mais separada, né? Tudo ajudou, assim. E até o próprio processo de deploy, né, ficou mais standard, né, usando ferramentas Kubernetes. Você Google aí e acha tudo que você precisa. Então só teve vantagens, assim, a partir de... É engraçado como um ponto, né, que você puxa para fazer alguma coisa, às vezes afeta todo um ecossistema, né, em toda uma forma de trabalhar da equipe de tech como um todo. Foi bem legal essa experiência. Muito obrigado pelo papo. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio link para as vagas lá na Cobly. Vamos deixar o link para os slides da palestra do Ivan. E se no momento que a gente for publicar esse vídeo, a palestra dele já estiver pública no ar, a gente põe a palestra também, né, Ivan? Pode deixar. Beleza, então. Obrigado, Ivan. Obrigadão. E se você curtiu esse case, vai seguir o Ivan lá nas redes sociais, vai dar uma olhada nos slides da palestra dele, entre em contato e pergunte mais coisas se eu não tiver perguntado tudo que você gostaria de saber. Claro, dê uma olhada nas vagas em aberto lá na Cobly que estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo para você assistir nesse cantinho aqui agora e te vejo em breve. Tchau!